Vamos lá, queridos. Eu tenho 25 minutos por si. Até que horas é, ô Sérgio, mais ou menos? 9h15? Tá, vamos lá então. 9h13 eu te entrego. Você tem 2 minutos para tirar a oferta e eu canto a único. Tá bom? Parábola do bom samaritano, todos nós conhecemos. Na verdade, é um erro do pregador achar que todo mundo conhece, né? Toda a igreja conhece, o cara estudou aquele dia isso, e aprendeu naquele dia, né? Como todos vocês sabem, né? E o cara aprendeu naquele dia. Vamos à parábola do bom samaritano. Só vou aqui retomar, né? Que é uma história, né? Uma ilustração que Jesus faz numa conversa. Dentro de uma conversa que ele teve com alguém. Esse título desse texto aqui é a parábola do bom samaritano. Eu quero aqui tecer alguns comentários sobre esta passagem com vocês. E vocês vão me acompanhando. E a gente vai aprender possivelmente algumas coisas nesta noite. Diz assim: e aconteceu que certo homem, intérprete da lei, é possível que algumas bíblias digam doutor da lei, outras talvez digam fariseu, que é mais ou menos a mesma coisa. Só lembrando, né, que o fariseu, uma das funções dele era conhecer a Torá, né, conhecer a lei profundamente, guardar as verdades daquela lei e transcrever, passar para outras pessoas aquelas mesmas verdades e fazer com que não fossem esquecidas. Então esta era uma das funções dos fariseus ou do doutor da lei, mas isso não era para ser algo superficial, algo metódico, algo ritual, deveria ser algo de coração. E uma das falhas dos fariseus foi exatamente isso, foi pegar todo aquele aprendizado e trazer para si num ritualismo, numa superficialidade, e acontecia inclusive que na maioria das vezes eles diziam aquela frase que nós conhecemos, esta sim acho que todos nós conhecemos: façam o que eu mando ou façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ensinavam uma coisa e agiam de outra forma, fazendo com que eles fossem não bem vistos pelos judeus, pelo povo da época. Então esse doutor da lei, ele chega diante de Cristo e faz uma pergunta. E a pergunta foi: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas, ele faz questão de colocar uma seguinte observação antes da pergunta. Ele diz: querendo testar a Jesus, ou tentando colocar Jesus à prova. Não era com a intenção de aprender. Era uma pergunta com segundas intenções, com más intenções, eu diria. E eu começo a nossa palestra nesta noite dizendo que às vezes nós sabemos dar a resposta. Nós sabemos o que temos que fazer, mas fazemos a pergunta para que outra pessoa me diga. E aí eu farei ou deixarei de fazer, não por aquilo que eu sei ou por aquilo que eu entendo, mas sim por aquilo que me dizem, ou por aquilo, e às vezes é por indução também. Eu faço uma pergunta, eu comentei esses dias, a gente tem umas conversas filosóficas de vez em quando na empresa. Estou com meia Química Mar hoje aqui, não, nem tanto, né? Estou só com a Vitória e a Deise. O Andrei teve um tempo comigo lá, me deixou depois. Então a gente tem umas conversas filosóficas de vez em quando. Aí eu falava esses dias ali nas nossas filosofias ali, que às vezes a gente usa uma frase induzindo alguém a nos responder ou a dizer aquilo que nós queremos ouvir. E quando ele faz aquela pergunta, foi testando a Jesus, perguntando: bom mestre, ou mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E esta pergunta é interessante porque quando ele faz assim, para herdar a vida eterna, eu entendo o seguinte, que a lei, ela não tinha resposta para esta pergunta. Porque a função da lei não era trazer a vida eterna. A função da lei era apontar a quem traria ou daria condições de gerir esta vida eterna. Portanto, a lei traria só até Cristo. Agora Cristo já teria vindo e verdadeiramente eu entendo, meu querido irmão Alexandre, meu amigo, que ele realmente não tinha a resposta, pelo menos não formatada na sua mente, de como isso poderia acontecer. E ele faz a pergunta dizendo: vem cá, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, extremamente inteligente, sábio, não apenas como Deus, mas como homem, como profeta, como pregador, como filósofo, como psicólogo, achem o termo que vocês quiserem, ele devolve a pergunta, dizendo: seguinte, o que está escrito na lei, e aquilo que está escrito, como tu interpretas isso?
Ou seja, qual é a resposta que tu imagina que seja? E obviamente, quando fala em lei, ele inteligentemente, e aí eu não tiro a inteligência, a sapiência dele, quando ele disse, mas eu entendo que é o seguinte, que amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, aquela coisa toda, de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, cara, tu sabe a resposta. Tu está me fazendo uma pergunta, mas tu sabes a resposta. E quantas vezes nós chegamos assim diante de Deus, queridão? Hoje eu estou com uma porção legal do PG da Vitória. E de vez em quando eu fujo lá, pastor. Eu não sei se a Vitória te conta, se ela não conta. Não conta. Vitória, te coloquei numa saia justa agora, né? Agora te coloquei numa saia justa, né? Tu conta pro Sérgio, não? Então a gente já tem quem botar a culpa, né? Estou vendo uma porção aqui do pessoal lá do PG também. Então a gente faz de vez em quando umas perguntas que nós já sabemos a resposta. E nós somos tão, eu ia dizer descarado, mas eu não vou dizer, né? Nós somos tão descarados que a gente descaradamente faz a pergunta para Deus como dissesse, Deus me diz alguma coisa aí porque eu preciso de uma desculpa. E no fundo a gente já sabe. A gente até já leu na Bíblia, porque foi o que ele respondeu. O que está escrito na Bíblia? Ele disse, olha, amarás o Senhor, o teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, tu sabes a resposta. Não precisa me perguntar. Tu sabes. Mas a segunda pergunta ele não respondeu, né? O que está escrito, a primeira pergunta. E a segunda, como tu interpretas? Como tu entendes isso? Uma coisa é ouvir a palavra. Eu vou toda quarta-feira no PG, eu vou falar no da Vitória, que é o que eu tenho mais proximidade. Não sei se os outros líderes de PG entenderam a deixa para me convidarem para os outros PGs também, né? Eu vou citar só o PG da Vitória. Não basta só ir na quarta-feira no PG, no sábado no culto, isso é ouvir, é adquirir conhecimento, é ter informações. Mas a segunda pergunta precisa ser respondida. O que tu entendes disso que tu está escutando? Não é, Gilberto, somente a teoria, só o receber. É aplicar aquilo que eu recebo. É eu fazer, tornar realidade aquilo que eu escuto, aquilo que eu aprendo, como tu interpretas. E ele foge da resposta, ele só diz, amarás o Senhor, o teu Deus, e o teu próximo como a ti mesmo, e não responde. E só disse, e aí Jesus respondeu, disse, nas palavras dele, não a minha, né? Eu só disse e tu já sabia, mas Jesus disse, disseste bem, respondeste bem, faze isto e viverás. Ou seja, a vida eterna é isso. Cumpra aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e sucessivamente entendas aquilo que tu está escutando. Quando o Anderson cantou aquela canção bonita, ele fez um comentário sobre os discípulos que iam na estrada de Emaús. Tem uma frase ali, Anderson, espetacular, que eu acho que eu nunca mais esqueci quando eu li, que no final da história, quando Jesus se revela para eles e diz quem ele é e tal, e que ele sai da casa, um olha para o outro e disse, tchê, como a gente é bobão, como a gente é descuidado. Porque enquanto ele falava, tinha alguma coisa estranha acontecendo. Tinha alguma coisa diferente acontecendo. Por quê? Porque o nosso coração saltava quando ele falava. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ouvi-la, mas também o nosso coração tem que saltar de alegria. Esta é a segunda resposta. O que está escrito, mas além do que o teu pastor fala, do que o teu líder fala, como é que o teu coração assimila essas informações que a Bíblia, através da pregação, te traz? Como tu te relaciona, não com a Bíblia, mas com aquilo que tu entendes da Bíblia. Isto é importante, não basta apenas ouvir, mas a Bíblia não é uma palavra física, é uma palavra orgânica, ela se movimenta, ela gera. Sabe, o Alexandre sabe disso, prega há quase tanto tempo quanto eu, um pouco menos, porque senão eu farei ele velho, né? E eu prego mais seguido também do que ele, ou não, mas há mais tempo sim. Porque eu sou muito mais velho que tu, te ajudei, né? Então, esse tempo todo que nós ministramos, isso é importante para quem nos ouve. Mas como nós nos relacionamos com aquele que inspira aquele a quem está ministrando.
Uma coisa linda, já tentei passar para vocês tecnicamente o que é pregar, porque eu não consigo assim compreender, pastor Alexandre, como é que Deus pega algo sobrenatural, algo que está na sua mente, que o homem não consegue compreender e consegue interpretar de uma forma em que nós entendemos. Isto é pregar a palavra. Eu acho isso uma coisa espetacular, um ser humano conseguir falar de Deus de forma que Deus revele o sentimento que está no seu coração e as pessoas consigam entender aquilo que está no coração de Deus através da palavra de alguém que está ministrando. Então, quando isto acontece, eu preciso entender, alguma coisa precisa acontecer no meu coração. Como tu interpretas, como tu entendes, como tu te relaciona. E aí Jesus, ele faz uma outra pergunta. E eu estava hoje em casa pensando, o cara, ele era inteligente mesmo. Ele era perspicaz. Ele tinha umas perguntas que se fosse eu ia me enrolar. Ainda bem que foi Jesus que ele pegou. Porque se ele faz aquelas perguntas para mim, eu ia estufar o peito do pastor Alexandre, ia trazer lá umas resenhas teológicas, não sei o que mais. Ainda bem que ele pegou Jesus, porque o cara era bom. Porque ele faz uma segunda pergunta, Jesus disse, faz isso e viverás. Aí ele pega a resposta que ele deu e devolve para Jesus. Senhor, mas quem é o meu próximo? Se aí eu me enrolo. Mas Jesus olhou para ele e disse, tá, me ajuda a responder. Eu vou te contar uma história e tu me acompanha. E aí eu contando essa história, tu vai me ajudar a responder. Se eu pregasse assim que nem o Sérgio, eu diria, este é o momento que eu entro na mensagem. Eu acho tão bonita essa frase, mas eu não sei fazer essas coisas, eu já saio falando, já saio pregando. Mas eu acho tão bonita aquela introdução, sabe? Aí aquele negócio assim, apologético e tal, agora eu estou entrando na mensagem. Mas eu não sei essas coisas. Mas se eu fosse assim, eu diria, agora que é o cerne, né? O contexto mesmo, né? O texto, né? O conteúdo ali, né? Estraguei, né? Conteúdo. Estraguei tudo que eu falei até agora. Mas vamos embora. E aí, eu vou te contar uma história. Aí começa a contar. Diz assim, havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Vamos esquecer aquele negócio teológico, né? Jerusalém, Jericó, adoração, cidade amaldiçoada. Nossa, nós aqui que somos jovens, a mensagem é diferente. Mas ele vinha descendo de Jerusalém para Jericó. E, de repente, do nada, ele é assaltado. Ele é tomado por assaltantes. E aí eu me lembro que a gente sempre tenta racionalizar as coisas que acontecem. Os amigos do Jó foi assim, né? Sentaram com ele ali, começaram a perguntar e a conversar e tal. Jó, vamos sentar, vamos tentar entender, cara, alguma coisa tu fez. Deve ter uma razão para isso, isso é retorno, né? Que nem o Pedro, quando viu ele, os amigos dele, quando viram um camarada sentado, cego, bateram em Jesus, né? Ô Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Ou seja, sempre tem uma resposta racional para todas as coisas. Mas, gente, nem sempre tem uma resposta racional para todas as coisas. Neste caso que eu citei de Jesus, a resposta racional era, vocês não vão entender. Mas isso acontece com esse rapaz, por quê? Para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Ou seja, é uma resposta clara, mas ao mesmo tempo irracional. Como é que Deus faz com que esse camarada passe esse tempo todo nessa situação, somente para que a glória de Deus fosse aparecida na vida desse homem? Então nem todas as coisas terão uma resposta racional. E às vezes a gente se perturba, gente, procurando respostas e respostas e respostas. E às vezes a resposta vai ser só lá no final, se é que vai aparecer a resposta. Portanto, quando acontecer alguma coisa, lembre-se, a primeira coisa é, Senhor, fique comigo, continue comigo, não me abandone. Se possível, faça-me entender, mas mesmo que eu não entenda, não me deixe. Caminha comigo, porque eu sei que eu estou entrando nessa situação, mas assim como eu estou entrando, eu também sairei. E tendo resposta ou não, o mais importante é ter a presença de Jesus. Queridos, não se questionem tanto sobre respostas. A preocupação maior é, estarei sozinho ou estarei acompanhado? A preocupação, a prioridade tem que ser esta. Quando alguma situação diferente acontecer, estranha acontecer, a primeira coisa que tem que vir da nossa mente é, estou sozinho
ou estou com Cristo? Se eu estiver sozinho, vai bater a correria. Agora, se eu estiver com Cristo, vai doer tanto quanto eu não estivesse. Mas eu terei a companhia, a ajuda e a mão de Jesus nos guiando nesses momentos que nós não vamos entender. Mas mesmo sem entender, nós devemos contar com a presença e a companhia de Jesus. Certo, queridos? E diz que aquele homem ficou ali machucado, atirado ali num canto, e de repente veio um sacerdote. E até lembrei daquele hino do Anderson Freire, que ele canta tão bonito, né? Deixa eu cantar um hino pra você, não sei a forma que você chegou aqui. Ninguém conhece, o cara olhando com umas carinhas. Ninguém é crente aqui, ninguém escuta Anderson Freire. Só eu que escuto Anderson Freire. Você é um espelho. Esse aí sim, né? Ó, tem um crente aqui. Eu sou tão crente que eu não sei a letra disso que todo mundo canta. Até em rádio secular tocava isso aí, né? Mas tudo bem. E o André fez uma canção muito linda. Eu até estava pensando em cantar, Sérgio. Mas eu não sei a letra. Então não vai rolar. Então vinha um sacerdote. E o sacerdote deu uma olhada e passou, pastor Alexandre, foi embora. Passou um levita. Posso traduzir por músico só hoje? Posso? Então tá, só hoje. Um levita, que é muito mais abrangente, né, pastor Alexandre? A questão do levita é muito mais abrangente. Mas vinha um cantor, um músico, um tecladista, deu uma olhada, como cantaria Anderson Freire, né? Talvez uma canção para ele cantou. E passou de largo. E aí havia vindo um samaritano, ou seja, de Samaria, que não se davam nada bem com os judeus. Como Jesus conta, Sérgio, a história para um doutor da lei, citando Jerusalém, descendo para Jericó, me dá o direito de pensar que este homem era judeu. Não está no texto, mas me dá o direito, né? Então diz que vinha este homem, ele era samaritano e vinha descendo. E quando ele vê aquele homem machucado, ele para o seu caminho e vai ajudar aquele homem. Ali para, ajuda, coloca ali azeite e vinho, desvia do seu caminho, não sei o que queria fazer, mas ele para tudo o que estava fazendo para ajudar alguém que ele nem conhecia, nem sabia quem era, mas o seu coração se move. E aí, mesmo ele sendo um samaritano, eu vou trazer para os nossos dias, para a nossa atualidade, e parece-me que ele estava muito pouco preocupado consigo mesmo e mais preocupado com a situação daquele homem que ali estava, que ele nem conhecia. Isto é algo que só, não apenas cristãos, mas pessoas de bem têm esta visão e este sentimento. E no âmbito cristão, no cristianismo, ainda mais deve saltar este sentimento. O pessoal fala muito hoje em dia de empatia, né? Que é de se colocar no lugar do outro. Eu acho que é mais ou menos isso que quer dizer. Empatia, colocar-se no lugar daquele que está sofrendo ou sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. E este homem teve este sentimento, não importa quem ele é, e nem questionou por que ele estava ali. Agora eu entendi, Andrei, por que um samaritano e não um judeu? Peguei agora que eu captei. Porque se fosse um judeu, eu começaria a questionar, Andressa, mas por que está indo para Jericó? Por que não ficou em Jerusalém, casa do pão, não sei o que mais? Se fosse um religioso, eu vou bater só 40 segundos agora. Se fosse um religioso, estaria toda a sua religiosidade para cima daquele homem e talvez nem o ajudasse. Mas alguém que estava pouco preocupado com a sua religiosidade, saiu, e preocupado sim em mostrar o amor de Deus que estava na vida dele, pôde parar tudo o que estava fazendo para ajudar aquele homem que não tinha nada a ver com ele. Isto é fruto do quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Fruto do que mais? E o teu próximo como a ti mesmo, fazendo estas coisas, dizia Jesus numa outra situação,
tu vais cumprir toda a lei. Porque se tu fazes esses dois, o restante da lei se resume nesses dois mandamentos. Aquele homem bota aquele homem na sua cavalgadura, é assim, se não me engano que diz o texto, mas eu sei que ele leva para um lugar, e ali acontece algo interessante ali, que ele entrega o homem acho que é a hospedaria que diz no texto, e diz assim, ó, cuida dele, e eu vou te dar o que eu tenho de dinheiro aqui agora. Não tinha maquininha ali ainda, não tinha cartão de crédito, débito, né? Aquele cartão preto que eu sei que vocês têm, aquele sem limite, não tinha. Então só o que eu tenho de dinheiro é isso aqui. Então faz o seguinte, tu cuida bem dele, e eu vou te pagar adiantado, e se por acaso ultrapassar este valor, eu vou voltar, e eu vou dar aquilo que ultrapassar do valor. Mas a frase que me marcou foi, pode fazer sem medo, Gilberto, porque eu estou pagando adiantado. Quando a gente faz algo para Deus, a gente pensa que pode cobrar a Deus, está entendendo? Né? Vai chegar em casa, aquela coisa toda, aquela oração no final da noite, né? Final da noite, 3 da manhã, vai fazer aquela oração e tal. Deus, eu hoje toquei guitarra no culto. Deixa eu comunicar a vocês, músicos e cantores e pregadores. Deus já os pagou e já pagou adiantado. Portanto, façam bem feito, porque já está pago. Não tem como barganhar o que já foi pago, e também não tem como desistir daquilo que já foi pago. Eu gostaria de informar-lhes que tudo o que nós fazemos para Cristo, seja no âmbito de liderança, de funções, seja no âmbito mesmo que sem receber nada, mas estamos fazendo algo para o reino de Deus, eu gostaria de lhes informar que nós já fomos pagos antecipadamente. Portanto, não há do que cobrar, ou não há o que cobrar. Deus, Ele nos dá a vitória. Está bem na minha frente aqui, não tem como eu não citar o teu nome. Não tem como nós cobrarmos algo que nós já recebemos o pagamento adiantado. Não tem como parar o serviço antes. O Sérgio trabalha com esse negócio negócio de... Eu faço umas vergonhas de vez em quando, até nas lives, vou te contar. Trabalha com reforma e tal. Então, o Sérgio me dá um orçamento. Quanto é que é? R$100. Tá bom, R$100? Beleza, você é meu amigo mesmo, Sérgio. R$100. Aí eu pago adiantado para ele. Aí, Sérgio, ó, chove, sol, eu já te paguei, meu velho. Vai ter que dar um jeito de entregar o serviço. Assim é Deus comigo. Assim é Deus com vocês. E eu sei que eu falo para um grupo de jovens, alguns jovens com mais de 20, outros até com mais de 30, mas mesmo para esse grupo de jovens, eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que precisam, dos quais eu faço parte, ouvir e entender que nós já recebemos para fazê-lo. Então não reclama, não questione, faça de bom grado, porque o que, eu não vou dizer que me dá temor, mas o que me chama a atenção é a segunda parte. Eu vou voltar para acertar a conta contigo. Se faltar alguma coisa, eu vou te dar. Agora, se tu não gastares tudo, eu quero ver se tu cuidou muito bem daquilo que eu te dei. Isso é importante. O Senhor nos permite algumas coisas para nós fazermos, ou nos dá alguma coisa para nós fazer. E além dele estar espiritualmente acompanhando, haverá um momento de Ele nos questionar, nos perguntar, vem cá, aquilo que eu te paguei para fazer, tu fizeste? E a segunda pergunta, tu fizestes bem feito? E quando tratamos com pessoas, isso aumenta ainda mais a responsabilidade. Cuidaste? Eu sei que tem alguns líderes aqui. Quando nós recebemos uma liderança e tratamos com pessoas, não são pessoas comuns, são pessoas dos quais a função que eu recebi, eu já fui pago para realizar. E eu devo realizá-la de forma melhor possível.
Eu não queria dizer, mas eu vou dizer. E continuem, meus amigos, por favor. Não parem antes de entregar o serviço. Beleza? Só depois de concluído. Está concluído? Ok, porque já está pago. Tá, queridão? Era só isso que eu queria falar para vocês esse tempo todo. Eu falei para você. Estava engasgado. Mas eu preciso encerrar pelo menos o texto. Sim, aí Jesus faz a pergunta, né? Eu contei toda a história para ti, agora tu me ajudas a responder. No teu entendimento, lembra na primeira pergunta que ele fez lá, Jonathan? Que eram 2 perguntas. O que está escrito? E o segundo é, como tu interpretas? A segunda ele não respondeu. Agora Jesus vai forçar a resposta, porque Jesus ele é inteligente. Aí no final da história ele diz, vem cá, para ti, na tua cabeça, quem era o próximo desse homem? Tem uns pregadores exagerados que dizem que Jesus era bem-humorado. Eu não chegaria tanto assim. Mas parece que eu vejo aquele sorrisinho em Jesus, sabe? Cara, tu pensou que ia rolar eu? Cara? Me dá aquela resposta bem meia boca. Achando que eu ia deixar passar reto, assim. Na tua cabeça, quem é o próximo? Só, na minha cabeça foi aquele que parou e ajudou o que estava machucado. Aí Jesus deu um sorrisão e disse, viu como tu sabia? Viu como tu sabia? Então para de dar desculpa e faz, cara. Foi exatamente isso. Tu já sabe o que tem que fazer, tu já leu na Bíblia, tu já entendeu, porque tu acabou de me responder. Eu só te ajudei, eu não te induzi, eu te ajudei a tu botar para fora aquilo que tu já sabia. Portanto, se tu já sabe, agora faz aquilo que tu sabe que tem que ser feito. Ok, queridos? Nós, boa parte daquilo que nós perguntamos, e até chegamos nesse culto talvez questionando, nós já sabíamos. E se isso não era verdade, se nós não sabíamos, tivemos a resposta hoje. Porque o Carlinhos é inteligente? Não, porque Deus é sábio, é diferente. E com certeza ele direcionou-nos a trazer esse texto tão conhecido. E sinceramente, a minha intenção era trilhar outro caminho e não esse que nós trilhamos nestes minutos. Mas esta era a vontade de Deus, certamente, de nos trazer este pensamento. O que está escrito? E como tu entendes? Já leu? Já entendeu? Agora faça. Sem dar desculpas. Dar desculpa para mim é tranquilo. Agora, dar desculpa para quem sabe de todas as coisas é impossível. Como é que eu vou dar desculpa para alguém que sabe o que eu vou responder antes de ele perguntar? É ruim, né? Acho que a Bíblia diz isso, né? Deus, se a Bíblia não diz, é uma máxima que a Bíblia confirma. Deus sabe todas as coisas. Eu fico fazendo umas perguntinhas, quase que eu digo idiota, não vou dizer isso. Fazendo umas perguntinhas, vem nada a ver para Deus, entendeu? E Deus olhando e diz, cara, bota a mão na moleira, velho. Tu sabe o que é. Então agora, mão na massa. Aplicarmos aquilo que nós aprendemos em 2020. Seja nos PG, seja nos cultos, nós aprendemos. Estamos fechando praticamente o ano, é isso, né, Sérgio? Estamos praticamente encerrando o ano do... Hoje é o último? Vou botar no meu currículo, cara. Pregar no impulso, o último dia. Currículo, isso é currículo. Vai aumentar o meu passe, com certeza. Currículo, o último dia do impulso. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente teve de informações, agora a hora é colocar em prática. E com certeza aprendemos coisas muito boas. Fomos muito abençoados. Agora chega de desculpinha barata e mão na massa. 2021 nos espera. Para nós aplicarmos aquilo que nós aprendemos. E aprendemos bastante coisa. Por quê? Porque Deus é bom. Ok, queridos? Dá para a gente ficar em pé e fazer uma oração de agradecimento, Sérgio? Pode ser? Eu falei 9h17, tu entendeu 9h13, né?
Vamos orar, gente? Paizinho amado, com imensa alegria estamos diante de Ti, abrindo nosso coração e falando contigo. O nosso muito obrigado por tudo quanto o Senhor nos deu neste ano de 2020, em meio a tantas turbulências, em meio a tantas tempestades, em meio a tantos desencontros, em meio a tantas lágrimas, em meio a tantas insatisfações, em meio a tantas incertezas, podemos assim mesmo contar com a Tua ajuda e com a Tua presença. O nosso muito obrigado em nunca nos ter deixado sozinhos, mas nos momentos mais caóticos da nossa caminhada, podemos contar com a presença poderosa do Teu Espírito Santo, que habita em nós e nos ajuda a entendermos os Teus propósitos para com as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor trouxe esta revelação dos altos céus sobre a nossa vida, e queremos fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos sugeriu nesta noite através da Tua Palavra. Queremos pôr em prática aquilo que aprendemos, aquilo que a Tua Palavra nos ensinou, aquilo que as ministrações nos trouxeram e tivemos entendimento. E agora, Senhor, com o coração aberto diante de Ti, queremos comunicar a Ti a nossa sinceridade, a nossa intenção de aplicarmos aquilo que aprendemos na Tua obra, na Tua causa, para que muitos sejam alcançados através da nossa vida, através da Tua Palavra, através das nossas atitudes, através do nosso viver, através do nosso falar, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar muitos jovens, muitos homens e muitas mulheres que ainda precisam ser alcançados pela Tua Palavra e alcançados pelo Teu poder que habita nas nossas vidas. Pai, o nosso muito obrigado, Senhor. Nós temos muito, mas muito a Te agradecer, muito menos do que pedir, porque reconhecemos que tudo acontece pela Tua permissão, e tudo que há nas nossas vidas é consequência do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu agir, da Tua amizade. Aleluias, que tem as Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. É assim que nós demonstramos o nosso amor, a nossa gratidão, e declaramos e prometemos honras e glórias eternamente a Ti, em o nome de Jesus.